E aí, pessoal? Beleza, galera? Então vamos falar hoje um pouco sobre a atitude científica, texto que foi postado aí para vocês lerem e resolver uma atividade. Atitude científica. Esse texto então é baseado na Marilena Chauí, uma grande filósofa aí. Nesse texto, né, para quem fez a leitura aí, deve ter percebido que ela faz um contraponto entre o senso comum e a atitude científica. Nós na universidade, então nós somos desafiados a criar, a nos postar, a nos colocarmos como cientista, ou pelo menos como uma atitude científica. Vocês vão perceber que a construção de um trabalho acadêmico, de um TCC, ele vem em torno de certos métodos que nos levam a trazer determinadas comprovações. Então, nós temos um convite na universidade em sair do mundo do senso comum, que são aqueles aprendizados que nós temos com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos avós, desde criança. Nós aprendemos sem precisar aprofundar muito. Um exemplo de senso comum que eu gosto de falar muito é sobre, por exemplo, atravessar a rua. Você percebe a criança até uma determinada idade, ela pega na mão da pessoa adulta, vai atravessar a rua. Pega na mão de um adulto, atravessa a rua. Chega um determinado momento em que ela consegue fazer isso sozinha, ela não precisa estudar ou fazer nada desse tipo para conseguir atravessar a rua. Então isso ela aprende no senso comum. Algumas pessoas podem falar: "Ah, mas isso é muito básico, muito fácil e tal". Só que para atravessar uma rua, você, né, embora não perceba, você faz cálculos muito complexos, né, da distância do objeto, da tua velocidade. E veja bem, mesmo, sabendo que existe todo um cálculo complexo para atravessar a rua, você não entra na escola para aprender a fazer isso, você aprende a partir do senso comum. Nós teríamos diversos outros exemplos, como fazer um café, uma determinada comida e tal, e assim por diante. Então nós aprendemos no cotidiano. A reflexão sobre a atitude científica da Marlene Chauí, ela nos traz ou nos faz um determinado convite a começarmos a pensar diferente a nossa realidade. Começar a desconfiar da veracidade das nossas certezas, de nossas adesão imediata às coisas, da ausência da crítica e da falta de curiosidade. Eu costumo dizer muito nas aulas presenciais que se o aluno não tiver curiosidade, dentro do universo acadêmico, ele não consegue produzir muito, ele não consegue ir muito longe. Não basta só participar das aulas e tal, mas ele precisa ir de alguma forma, também, né, entrar nesse processo de busca constante de um saber científico. O método científico ou a ciência, todos vocês devem saber muito bem que é um método comprovado, é um fato, é uma evidência, né, é algo que a gente consegue comprovar. O que que nós fazemos na universidade com a nossa atitude científica? Nós buscamos, pesquisamos sobre temas que são relevantes para a sociedade, depois vocês vão ver muito isso no pré-projeto, contribua com a sociedade e a gente consiga aí provar algo que está sendo posto naquilo que você escreve, naquilo que você analisa ou algo desse sentido. Então, ao contrário, né, de que muita gente acredita que, vai lá para a faculdade, fica fazendo as coisas aleatórias e tal. Não, a gente tem aí esse convite a ter uma atitude científica, a buscar elaborar coisas que tenham fatos, coerências, fatos comprovados e tal. Você vai perceber que a atitude científica, ela tem muito essa dimensão de fazer análise dos fenômenos naturais. Então, a gente não faz análise de coisas sobrenaturais, tipo metafísica, ou coisas que estão além da física. A atitude científica, o posicionamento científico, ele nos leva a fazer trabalhos, a buscar coisas que possam ser analisados, né. Por isso, quando a gente vai elaborar um projeto de pesquisa, um TCC, qualquer coisa, a gente busca aí orientar o aluno a ele escolher um tema de algo que consiga ser averiguado, que consiga ser analisado a partir de leituras ou entrevistas, qualquer coisa nesse sentido. A Marilena Chauí coloca ali no texto, como um ponto fundamental, que os fatos ou objetos científicos não são dados empíricos e espontâneos de nossa experiência cotidiana, mas são construídos pelo trabalho de investigação científica.
Então você precisa fazer esse processo de pesquisa, de leitura, para você conseguir criar aí materialidade para provar aqueles fatos ou aquilo que você propõe no seu trabalho de pesquisa, no método e tal. Esse texto, então, é um texto que faz aí um contraponto entre os tipos de conhecimento, usando o senso comum e a atitude científica. Espero que tenha ficado claro para vocês que o senso comum, então, é um conhecimento que nós aprendemos sem precisar de aprofundamento, e a atitude crítica nós devemos ter um posicionamento de desconfiança, de pergunta, de curiosidade, de fazer com que as coisas ou dar explicação das coisas de outra forma, mais aprofundada, com fatos, com evidências, coisas nesse sentido. Então, espero que tenha ficado claro a diferença entre um e outro, e vamos aí para o nosso próximo tema, para a nossa próxima aula. Até mais.